Virgem da Penha, minha alegria, Senhora Nossa, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Deste teu trono tu irradia paz, esperança, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Virgem da Penha, tão doce e pia, és padroeira, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Emerson Bardelotti e esse é o Paz e Bem de toda segunda-feira, hoje, 13 de abril de 2026, dia dedicado a Nossa Senhora da Penha, padroeira do estado do Espírito Santo. Eu estou com a camisa rosa e um short azul, cores do manto de Nossa Senhora da Penha, e aqui está o Santuário da Penha, o Convento da Penha, em Vila Velha, Espírito Santo. A devoção inicial era para Nossa Senhora das Alegrias, um painel que foi trazido pelo Frei Pedro Palácios, franciscano, em 1558. Porém, com a construção da capela, que se tornou o Convento da Penha, sobre o penhasco, aqui, sobre o penhasco, passou-se a denominar Nossa Senhora da Penha. E aí os fiéis, quando queriam se dirigir ou falar, vamos na missa, onde? Na Penha. E as bandas de Congo do Espírito Santo têm um jongo que cantam mais ou menos assim. Iaiá, você vai à Penha, me leva, oh, me leva. Iaiá, você vai à Penha, me leva, oh, me leva. Eu vou criar capricho, eu tenho uma promessa a pagar. Me emocionei. Eu vou criar capricho, eu bem vou trabalhar, eu tenho uma promessa a pagar. Essa promessa que eu tenho a pagar é pra Santa Padroeira, ela vai me ajudar.
Essa promessa que eu tenho a pagar é pra Santa Padroeira, ela vai me ajudar. Oh, iaiá, iaiá, você vai a Penha, me leva, oh, me leva. E o hino que eu comecei esse programa de hoje cantando é o hino dedicado a Nossa Senhora da Penha. Então, como eu estava dizendo para vocês, a devoção original é de Nossa Senhora das Alegrias, por causa de um painel, de um quadro que está lá no convento. Né? Você tem o altar com a santa e do lado você vê o painel de Nossa Senhora das Alegrias. A imagem que veio de Portugal está até hoje no altar lá da igreja do convento. Ela é original de 1569. O painel chegou em 1558 e a imagem original é de 1569. Como ela é toda feita de madeira, ela sofre com a ação do tempo e dos cupins. Por isso, ela já foi restaurada várias e várias vezes. Essa imagem poucas vezes deixou o convento. Poucas vezes ela deixou o convento. E uma dessas vezes foi durante a visita de São João Paulo II, nos dias 18 e 19 de outubro de 1991, na Enseada do Soal, onde hoje é conhecida como a Praça do Papa. Então, esse programa que pede as bênçãos de Nossa Senhora da Penha, desejo a todos vocês uma feliz Páscoa, paz bem, mas a nossa temática de hoje, dentro da nossa reflexão sobre teologia da libertação, chama-se espiritualidade, o profundo do ser humano, do meu querido amigo, irmão, professor Leonardo Boff, que está nesse livro. Leonardo Boff, Reflexões de um velho teólogo e pensador. Espiritualidade, o profundo do ser humano. Em momentos dramáticos da história pessoal e coletiva, como atualmente, o ser humano mergulha na profundidade de si mesmo e se coloca questões radicais. O que estou fazendo neste mundo? Qual é o meu lugar no conjunto dos seres? Como agir para garantir um futuro que seja esperançador para todos, todas, e para a nossa casa comum? O que posso esperar para além dessa vida? O que posso esperar para além dessa vida? É nesse contexto que nós nos perguntamos qual a razão da busca por espiritualidade. É nesse contexto que devemos colocar a questão da espiritualidade. Ela emerge como uma das fontes primordiais, embora não única, de inspiração do novo, de esperança alvissaceira, de geração de um horizonte de esperança e de capacidade de autotranscendência. Pois o ser humano só se sente plenamente humano quando busca ser super-humano. A razão reside no fato de que dele se vivenciar como projeto infinito, como asseveramos muitas vezes. Todos falam de espiritualidade. Todos falam de espiritualidade.
ela é um tema recorrente em nossa cultura contemporânea, não só no âmbito das religiões, que é o seu lugar natural, mas também no âmbito das buscas humanas, tanto dos jovens quanto dos intelectuais, de famosos cientistas e, para nossa surpresa, de grandes empresários, ligados ao poder econômico nacional e internacional, executivos de multinacionais e outros agentes de poder. Eles suscitam como tema de ponderação as mudanças sociais, o novo paradigma civilizatório, a produtividade da nova tecnologia robotizada e a urgência de uma espiritualidade humana. Não era frequente na cultura dominante que empresários se preocupassem com espiritualidade ou com temas ligados ao sentido da vida e do universo. Mas os tempos mudaram, e os empresários com ele. Essa constatação atesta as dimensões da crise que nos assola. Significa que os bens materiais ofertados pelo marketing, as lógicas produtivistas que incentivam o mundo de valores que inspira suas práticas, a competitividade feroz sem qualquer espírito de cooperação, não devem estar sendo suficientes. Há um vazio profundo, um buraco imenso dentro do seu ser, levantando questões como gratuidade e espiritualidade. Futuro da vida e do sistema Terra. Esse buraco existencial é do tamanho de Deus. Por isso, só Deus pode preenchê-lo. É importante, no entanto, manter sempre nosso espírito crítico. Porque com espiritualidade também se pode fazer dinheiro. Há verdadeiras empresas que manejam os discursos da espiritualidade para criar um exército de seguidores. Esses líderes religiosos muitas vezes falam mais aos bolsos de seus ouvintes do que aos seus corações. Mas nunca devemos nos esquecer que os portadores permanentes da espiritualidade são as pessoas consideradas comuns, que vivem a retidão da vida, o sentido da solidariedade e cultivam o espaço sagrado do espírito. Seja em suas religiões e igrejas, seja no modo como pensam, agem e interpretam a vida. O que importa, porém, é que mundialmente há uma demanda por valores não materiais, por uma redefinição do ser humano como um ser que busca um sentido mais planificador do que a acumulação de bens materiais e de consumo. E que está à procura de valores intangíveis que iluminam e dão rumo à vida. Em toda parte encontramos seres humanos indignados com o destino previamente definido em termos da sociedade política na qual somos obrigados a viver, que se recusam a aceitar os caminhos que a humanidade está sendo coagida a trilhar de produtivismo, de consumismo e de desperdício. Eles dizem, abre aspas, merecemos um destino melhor. Precisamos beber de outras fontes para encontrar uma luz que nos mostre um caminho bom e nos pinte um cenário promissor para o nosso futuro comum. Fecha aspas. O que é finalmente a espiritualidade? Agora cabe colocar
diretamente à pergunta. Enfim, o que é espiritualidade? Certa vez fizeram essa pergunta ao Dalai Lama e ele deu uma resposta extremamente simples. Espiritualidade é aquilo que produz no ser humano uma mudança interior. Não entendendo direito, colocaram-lhe novamente a pergunta. Mas se eu praticar a religião e observar as tradições, tudo isso não é espiritualidade? O Dalai Lama respondeu: pode ser espiritualidade, mas se não produzir em você uma transformação, não é espiritualidade. E acrescentou: um cobertor que não aquece deixa de ser cobertor. Então atalhou o que lhe fazia a pergunta: a espiritualidade muda ou é sempre a mesma? E o Dalai Lama falou: como diziam os antigos, os tempos mudam e as pessoas mudam com eles. O que ontem foi espiritualidade, hoje não precisa mais ser. O que em geral se chama de espiritualidade é apenas a lembrança de antigos caminhos e métodos religiosos. E arrematou: o manto deve ser cortado para se ajustar aos homens, e não os homens é que devem ser cortados para se ajustarem aos mantos. O principal a ser retido deste pequeno diálogo do Dalai Lama é que a espiritualidade é aquilo que produz dentro de nós uma mudança. Espiritualidade é aquilo que produz dentro de nós uma mudança. O ser humano é um ser de mudanças, pois nunca está pronto. Está sempre se fazendo, física, psíquica, social e culturalmente. Mas há mudanças e mudanças. Há mudanças que não transformam sua estrutura de base. São superficiais, exteriores ou meramente paliativas. Mas há mudanças que são interiores. São verdadeiras transformações alquímicas, capazes de proporcionar um novo sentido à vida ou abrir novos campos de experiência e de profundidade, rumo ao próprio coração e ao mistério de todas as coisas. Não raro é no âmbito da religião que ocorrem tais mudanças, mas nem sempre. Hoje, a singularidade de nosso tempo reside no fato de que a espiritualidade vem sendo descoberta como dimensão do profundo do humano, como um momento necessário para o pleno desabrochar de nossa individuação e como espaço da paz no meio dos conflitos e desolações sociais e existenciais. Por isso resulta importante, desde o início, introduzir uma distinção, não separação entre religião e espiritualidade. Aliás, o próprio Dalai Lama o fez de uma forma brilhante no livro best-seller no mundo inteiro, Uma Ética para o Novo Milênio, do ano 2000. Muito bom esse livro, procurem. Uma Ética para o Novo Milênio. Acho que é da editora Sextante. Nesse texto aborda com clareza temas da ética, da religião e da espiritualidade.
permito-me citar um tópico iluminador, abre aspas. Julgo que religião esteja relacionada com a crença no direito à salvação pregada por qualquer tradição de fé. Crença esta que tem como um de seus principais aspectos a aceitação de alguma forma de realidade metafísica ou sobrenatural, incluindo possivelmente uma ideia de paraíso ou nirvana. Associados a isso estão ensinamentos ou dogmas religiosos, rituais, orações e assim por diante. Considero que espiritualidade esteja relacionada com aquelas qualidades do espírito humano, tais como amor e compaixão, paciência e tolerância, capacidade de perdoar, contentamento, noção de responsabilidade, noção de harmonia, que trazem felicidade tanto para a própria pessoa quanto para as outras pessoas. Ritual e oração, junto com as questões de nirvana e salvação, estão diretamente ligados à fé religiosa, mas essas qualidades interiores não precisam se escrever no âmbito religioso. Não existe, portanto, nenhuma razão pela qual uma pessoa não as possa desenvolver, até mesmo em alto grau, sem recorrer a qualquer sistema religioso ou metafísico. Fecha aspas. Como se depreende, essas reflexões são cristalinas, pois mostram a distinção necessária entre religião e espiritualidade. Uma vez distintas, podem se relacionar e conviver, mas sem uma depender necessariamente da outra. Dalai Lama é uma das pessoas com características messiânicas, pois cabe ao Messias consolar, enxugar lágrimas, conferir esperança e trazer paz. Poucos, como o Dalai Lama e o Papa Francisco, possuem tamanho dom para consolar os aflitos, gerar sentido para os desesperados e pregar a paz. Fruto do diálogo entre as religiões. Qual o abraço entre os povos? Na perspectiva de salvar a humanidade como família e garantir um futuro para a casa comum, que é o planeta Terra. Eles percorrem o mundo todo pregando esse evangelho. Certa feita em Berlim, o ouvi testemunhar, abre aspas, eu acho que nós, tibetanos, vivendo no exílio na Índia, e assim perdendo nossa pátria, estamos realizando a mesma vocação dos judeus quando perderam a sua terra e foram deportados para o exílio na Babilônia. Foi a ocasião propícia para reunirem as tradições a fim de manterem a coesão entre si e escreverem as escrituras sagradas, espalhando entre os povos o monoteísmo, isto é, a crença no Deus único, e por isso no Deus de todos os povos. Fecha aspas. E afirmou mais, abre aspas, talvez o sentido espiritual do nosso exílio seja nos obrigar a percorrer o mundo para falar de espiritualidade, de paz entre os povos, de diálogo entre as religiões. É isso que estamos fazendo, com profundo empenho e grande humildade. Fecha aspas. Eu acredito que o Dalai Lama e o Papa Francisco, mais do que outros líderes espirituais, realizam essa missão com grande seriedade, cheios de humor, mas ao mesmo tempo com uma linguagem que nasce do fundo do coração, e por isso profundamente verdadeira, comovedora e convincente. Então, é preciso afirmar que sem a religião não resgatamos a alta relevância da espiritualidade para os dias atuais.
marcados pelo modo secular de ver o mundo e pela redescoberta da complexidade misteriosa da subjetividade humana. Talvez nesse contexto seja comovente o testemunho de um dos escritores mais queridos da humanidade, o autor de O Pequeno Príncipe, que viveu de 1900 a 1944. Antoine de Saint-Exupéry, o autor de Pequeno Príncipe. De suas afirmações se deduz que não é suficiente uma ética da terra. Precisamos fazê-la acompanhar por uma espiritualidade. Esta lança suas raízes na razão cordial e sensível, e de lá nos vem o cultivo da vida do espírito, a paixão pelo cuidado e um compromisso sério de amor, de responsabilidade e de compaixão para com a casa comum. Saint-Exupéry, num texto póstumo, zarado em 1943, antes que seu avião se precipitasse no Mediterrâneo, diz, abre aspas, carta ao general X, afirma com grande ênfase, não há senão um problema, somente um, redescobrir que há uma vida do espírito que é ainda mais alta do que a vida da inteligência, a única que pode satisfazer o ser humano. Fecha aspas. Gente querida, gente amada, em outro texto escrito em 1936, quando era correspondente do Paris-Souris, durante a Guerra da Espanha, com o título É Preciso Dar um Sentido à Vida, ele retoma o tema da vida do espírito. Abre aspas. Precisamos nos entender reciprocamente. O ser humano não se realiza senão junto com outros seres humanos, pelo amor e pela amizade. No entanto, os seres humanos não se unem apenas se aproximando um dos outros, mas se fundindo com a própria divindade. Temos sede, num mundo feito deserto, sede de encontrar companheiros com os quais condividimos o pão. Fecha aspas. Ele conclui a carta ao general X com estas palavras, abre aspas, temos tanta necessidade de um Deus. Fecha aspas. Na próxima segunda-feira, nós continuamos, a partir daqui, nossa reflexão sobre a espiritualidade, o profundo do ser humano. Feliz Páscoa! Uma ótima semana! Paz e bem! Vida longa e próspera!